Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar do ABAC Advogados, no nosso recente canal no YouTube. E a gente vai fazer esse primeiro webinar dando continuidade ao projeto ABAC ao Vivo, que se iniciou em junho, com as lives no Instagram, sob o comando da nossa diretora executiva, Loiana Miranda, e do nosso diretor operacional, Marco Túlio Dias, e a gente agora está passando para esse segundo momento, para esse segundo formato, que a gente vai fazer isso quinzenalmente, às quartas-feiras, às 18 horas. Hoje a gente antecipou um pouquinho em função da agenda do nosso convidado, sem o qual esse webinar não ia ter muito sentido. Então, a gente vai tratar, nesse primeiro webinar, de um tema absolutamente atual, palpitante, dentro de um assunto, de um tema, de um ramo do direito também igualmente importante, igualmente relevante, que é o direito desportivo. O tema do nosso webinar hoje é a medida provisória 984, editada em 18 de junho de 2020, e os seus efeitos práticos, né? É um tema em torno do qual gravita uma controvérsia muito grande. Por quê? Em razão da forma que ela foi editada, em razão do momento em que ela foi editada, em razão da própria iniciativa, que foi pela iniciativa de um clube, né? O clube de maior torcida do país, e as repercussões. E a gente está, inclusive, num momento crucial dessa medida provisória, que é a possibilidade dela caducar, né? Ontem fez os 60 dias, né? Está fazendo 60 dias, é a medida provisória que muita gente apelidou de medida provisória do Flamengo, mas se transformando em lei, o apelido mudou, é a lei do mandante. E ontem, inclusive, ela foi objeto de inúmeros tweets, né? Ela ficou nos trending topics aí, em função dessa necessidade, né? Da iniciativa dos clubes e dos interessados em pressionar o presidente da Câmara a não deixá-la caducar. E essa medida provisória, e a gente vai tratar dela aqui, sobretudo, nas duas principais alterações que ela trouxe, a Lei 9.615, a chamada Lei Pelé, que diz respeito ao contrato especial, né, do atleta profissional, o contrato especial de trabalho do desporto, e também relacionada aos direitos de transmissão de uma partida. Então, ninguém mais qualificado para falar sobre o contrato do atleta de futebol e sobre esse mundo que diz respeito ao desporto, sobretudo em relação ao futebol, do que um ex-atleta de extremo sucesso, que jogou em inúmeros e grandes clubes, seja no Brasil, seja fora do Brasil, inclusive em Belo Horizonte, e que ainda labuta, né, no meio esportivo. Então, o nosso convidado é o Marcos Albuquerque. Como Marcos Albuquerque, o nome de batismo eu acho que pouca gente conhece, mas é o Ceará, que jogou, como eu disse, em vários clubes. Em Belo Horizonte ele jogou no Cruzeiro, e hoje, mesmo depois de ter pendurado as chuteiras, ele continua trabalhando com esporte. Ele é o diretor da PSG Academy, em Belo Horizonte. Ele trabalha como intermediário, como gestor de contratos aí, das negociações de atletas na Tetaveira Esportes, e é pré-candidato a vereador por Nova Lima. Além do Ceará, participam com a gente os advogados e gestores do ABAC, Henrique Pedras e Otto Moraes, e a gente vai, então, conversar, juntos, nós vamos conversar para tentar destrinchar as mudanças havidas por força da medida provisória 984, sobretudo, como eu disse, no que diz respeito ao contrato do atleta profissional de futebol. A gente conta com a participação de vocês através de comentários, de perguntas aqui no YouTube, e eu queria pedir para cada um de vocês fazer uma breve apresentação
para que a gente possa depois iniciar a prosa aqui, iniciar a conversa. E a gente vai começar, obviamente, pelo nosso convidado, cuja longa e vitoriosa carreira como jogador de futebol nós conhecemos, pedindo para que ele diga um pouquinho sobre o que ele está fazendo agora, ou depois que parou de jogar. E a gente quer dar boas-vindas ao Ceará. Seja muito bem-vindo, Ceará. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira e do que você está fazendo agora. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Otto, Henrique. E boa tarde aos nossos convidados que estão nos acompanhando. Né, como foi bem apresentado, né, eu sou ex-jogador de futebol, tive uma trajetória aí de 19 anos profissionalmente. Tenho 40 anos, encerrei a carreira no América em 2017, sendo campeão da Série B. Então, uma coisa que eu carrego muito comigo é sobre a questão de ter uma trajetória, de ter uma vida em busca de objetivos, né? Então, na minha carreira sempre foi essa tônica que me motivava, que me encorajava. Então, durante esse 19 anos profissional, sem a base, né? Desde os 14 no Santos. Primeiro clube profissional, fui campeão brasiliense, que foi o empréstimo do Santos para o Gama, em Brasília. E o último clube, em 2017, eu fui campeão brasileiro da Série B. Então, tirando outros títulos e conquistas, né, que foram agregadas durante a minha trajetória. Então, pós-carreira, né, eu me associei aos gestores da minha carreira, que haviam gerido a minha carreira durante os 19 anos profissionais. Então, nós nos tornamos sócios. No entanto, a parte, né, vamos dizer assim, acadêmica, a parte das leis, as partes de contratos, eu deixei para eles, que já tinham uma certa experiência, e eu fiquei realmente nessa parte de captação de atletas, né, em busca de novos talentos, em busca de novos jogadores, atletas para a empresa. Então, a gente chama mais como intermediador, né, dessa carreira toda do atleta, e sou também, aí, como foi falado, diretor da PSG Academy aqui em Belo Horizonte, que a gente está para inaugurar. Então, agradeço pelo convite e passo a bola aí para os meus amigos. Bom, eu queria até me desculpar, eu havia me esquecido realmente que em Belo Horizonte você tinha jogado no América também. Mas, enfim, Henrique, faz uma pequena apresentação sua. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Henrique, eu sou advogado aqui no ABIAC, eu tenho 7 anos. Hoje eu sou gestor do Núcleo de Telecomunicações. Primeiramente, queria agradecer ao Ceará pela presença, pela oportunidade incrível de participar desse webinar com a gente. Eu e a Gisela, nós somos cruzeirenses, então já comemoramos muito suas vitórias no Mineirão. E agradecer também o Marco Túlio e a Loiana, os nossos sócios, nossas inspirações diárias, que proporcionaram, né, compraram essa ideia do webinar. Isso aí. Otto, agora você, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Otto Moraes, eu estou na BIAC desde 2012, né? Cheguei aqui ainda como estagiário. Hoje eu gerencio toda a parte criminal do escritório como um todo, né? Eu queria também aqui agradecer o nosso convidado, o Ceará, primeiro por ter aceitado esse convite, me recebeu na casa dele assim, de uma maneira que é difícil até de descrever, né, a receptividade que ele teve comigo num primeiro contato, né, e por ser a nossa primeira webinar, nós iniciamos com um convidado dessa magnitude. Para mim, para o escritório, é uma honra, assim, imensa, tá? Eu queria também aqui agradecer a Loiana, o Marco, que são os nossos gestores, por abraçar a ideia, por acreditar no nosso projeto. Eu queria também agradecer o Henrique e a Gisela por todo o empenho junto comigo para que esse webinar acontecesse.
É isso aí. Eu queria falar um pouquinho também de mim em relação ao direito desportivo. Eu sou advogada, minha área de atuação há muitos anos é família e sucessões, mas eu sou uma apaixonada por esporte, especialmente por futebol. E, em virtude disso, eu, além de advogada, eu sou professora universitária. E quando da edição da Lei Pelé, e que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que ela foi o divisor de águas aí do direito desportivo, eu já era professora. E pouco depois disso, eu era professora do Núcleo de Prática Jurídica da PUC, eu dava aula tanto de prática simulada como prática real, e um belo dia a nossa coordenadora chamou alguns professores e falou de um projeto que ela tinha de oferecer para os alunos do 10º período módulos absolutamente diferentes, inéditos, que não faziam parte da grade curricular, justamente porque o 10º período a gente sabe muito bem o tanto que ele é arrastado, né, gente? Tanto que a gente já está louco para formar e o negócio não acaba nunca. Uma possibilidade de dar um alívio, fazer, vamos colocar algumas matérias novas, alguns ramos novos do direito. Então, a gente tratou na família, eu trabalhei com psicanalistas, com biólogos, com relação à questão da genética, e ela me deu a oportunidade de fazer, de colocar em prática uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, que era falar sobre direito esportivo. Num primeiro momento, inclusive, a gente, além de mim, quem ia dar aula comigo era o Tostão, mas foi numa época que ele acabou indo para a ESPN, e aí eu encontrei um grande amigo, uma pessoa que depois ficou meu grande amigo, que é um economista de formação, mas que na época trabalhava com sports agents, né? Ele trabalhava com agenciamento de carreira de alguns atletas do futsal, que chama Carlos Eduardo Freitas, e aí esses módulos, eles eram interdisciplinares, então a gente dava aula do direito, eu da parte do direito, ele da parte mais dos contratos, da forma do direito de imagem, da forma do atleta se colocar, e foram 2 anos e meio de muito, muito proveitosos, assim, muito interessantes. A gente teve uma série de convidados também, era uma aula muito dinâmica, a gente teve presença do Bebeto de Freitas, de alguns jogadores, de pessoas que trabalhavam na imprensa de Belo Horizonte. Então, foi muito, muito, muito interessante. E acabou que a faculdade não deu continuidade, eu também fui ter meu primeiro filho, e depois eu acabei não voltando. Então, eu queria falar só um pouquinho, porque o direito esportivo me é muito caro. Inclusive, nessa época, a gente se tornou fundador até do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, a PUC Minas é uma das faz parte dos membros fundadores, e a gente viajou fazendo conferência, fazendo palestra, organizando palestra junto com a OAB, junto com a PUC, Vitória, Rio, São Paulo, foi muito, muito bacana. Mas, enfim, acho que a gente vai começar com o tema, mas eu acho que antes da gente falar especificamente da medida provisória 984 e os seus efeitos práticos, a gente podia fazer algumas considerações acerca do direito desportivo mesmo, né? Assim, e das leis que regulamentam, bem como a natureza jurídica do contrato de trabalho. O direito desportivo, como eu falei, é um ramo do direito que ele é relativamente novo, né? Se a gente comparar com os outros ramos do direito, mas extremamente relevante, extremamente atuante, importante. E por quê? Porque ele acaba penetrando nas outras vertentes, né, nos outros ramos do direito. Hoje a gente tem o direito desportivo previdenciário, o direito desportivo sob o aspecto penal, o direito desportivo civil e o direito desportivo trabalhista, que é o que a gente vê mais, né? Que, inclusive, ele foi abarcado aí, o direito desportivo, na própria Constituição na Constituição da República de 1988, quando ela tratou num artigo específico sobre o desporto. Então, ela prevê no corpo dela, né, a existência, inclusive, de um tribunal de natureza administrativa, que a gente não vê em outro momento da Constituição uma previsão dessa, né, a possibilidade da existência de um contrato, de um tribunal de natureza administrativa. E eu queria que o Otto, antes da gente falar das questões práticas, eu queria que o Otto falasse um pouquinho desse artigo 217 da Constituição, que é justamente o artigo que fala dessa previsão e dessa possibilidade de haver uma justiça
desportiva administrativa e as suas implicações. Você fala um pouquinho para a gente, Otto, por favor? Falo, claro. O artigo 217 da Constituição, né, ele é expresso no sentido de fomentar práticas esportivas entre todos os cidadãos, né? No seu artigo 2º, nos seus parágrafos 2º e 3º, né, ele tem a previsão legal da questão do Tribunal de Justiça Desportiva, né? E olha que a nossa Constituição, ela prevê a questão do Tribunal de Exceção, né? Só que para fins desportivos, né, ela é bem clara nesse sentido de que a prática desportiva ela tem que ser tratada administrativamente por um tribunal desportivo, né? E a consequência de um clube, inclusive a gente tem esse como exemplo aqui na prática, foi o América, né? Que o América, quando ele procurou a justiça comum para tratar de prática desportiva, ele foi punido na justiça desportiva com um rebaixamento para a série, salvo engano, a série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente tem essas consequências na prática do não segmento dos clubes quando da tratativa das questões desportivas no âmbito do direito desportivo, no âmbito da justiça desportiva. Certo. Como eu disse, o direito desportivo ele ganhou, né, uma norma, o desporto ele ganhou uma norma específica, que foi a Lei 9.615, que a gente chama de Lei Pelé, que ela trouxe, ela foi editada em 1998, né, portanto, há 22 anos, há quase 22 anos, e ela foi uma verdadeira carta de alforria, né, para o atleta profissional. E aí eu queria pedir para o Ceará falar um pouquinho para a gente da experiência dele como atleta antes, né, ele não era profissional, mas da visão dele, como que era antes, ou como que a coisa, como que foram que os contratos do atleta profissional passaram a ser tratados a partir da Lei Pelé. Tá mudo. Ceará, o seu microfone tá mudo. Isso, aí. Perdão. Não, Então, quando a lei, né, foi estabelecida, a Lei Pelé, eu ainda jogava na base do Santos, não tinha ainda contrato profissional, né? E no ano seguinte, em 99, foi onde eu assinei meu primeiro contrato com o Santos. E é verdade que a Lei Pelé ela teve o objetivo de proteger mais os atletas, né? De dar um resguardo para os atletas, de dar um pouco mais de voz, vamos dizer assim, de direito, defender realmente esse direito do atleta. No entanto, foi uma pequena ilusão também, sabe? Porque uma minoria, de uma certa forma, é protegida pela Lei Pelé, né? Aqueles atletas que muitas vezes gostariam de ter a garantia realmente do clube, de ter um clube por trás, né? De não ter o direito ao passe dele, mas realmente ter o resguardo do clube, e que às vezes não tinha um mercado aberto, uma notoriedade de propostas de outro clube. Esses atletas ficaram a ver navios porque acharam que ia ser bom, vou pegar meu passe, vou ficar livre, né? E vou fazer do jeito que eu quiser a minha vida. E, infelizmente, eles não conseguiram porque começou a ter, vamos dizer assim, muitas demandas de atletas e pouca procura, pouco espaço para muitos atletas livres com passe na mão, né? Mas em relação ao contrato, né? A gente estava falando sobre contrato de atletas, o futebol tem suas especificidade, né? Então são contratos bem diferentes, né? Com cláusulas, com direitos e deveres diferentes dos demais contratos. Por isso que estamos falando sobre esse Tribunal de Esportes, né? Desportivo que aborda essas causas todas, né? Do atleta.
Então, eu me recordo que quando eu fui assinar o meu primeiro contrato, né, ainda muito leigo, eu ainda nem tinha empresário. Na minha época, não. Empresário era, assim, para jogadores craques, né? Os craques que tinham os empresários, que era protegido por eles. E eu sempre fui, assim, um jogador meia-boca que se esforçava e as coisas começaram às vezes a bola, eu ia cruzar e ela entrava no ângulo, entendeu? Então, aí as coisas foram melhorando, né? Mas, enfim, então eu fui ter empresário já com 20 anos, já para o meu segundo contrato, né? Que eu fui renovar o segundo contrato que eu fui ter. Então, eu nem li contrato. O cara só falou, assina aqui, ó, seu contrato vai até dezembro, né? E naquele negócio, pô, o sonho de ser jogador de futebol, você fica refém realmente ali de um contrato. Você não está nem aí o que está regendo, você só quer saber as cifras, né? Você vai ganhar tanto por mês, o teu salário é tanto e o tempo de contrato né, até tal dia, até tal mês, tal ano, e você vai lá e assina. Onde que eu assino? Você não lê cláusula, não lê os direitos, os deveres, você não sabe o que pode, o que não pode, né, fazer. E posteriormente que eu comecei a ter um pouquinho mais de acesso a contratos quando, né, eu comecei a ser agenciado. Então, o meu empresário me mostrava, pô, vamos ler juntos, vamos acompanhar, né, o contrato, né, as cláusulas, o que você acha? A gente pode mudar ou não mudar? Eu falei, cara, é standard, um contrato padrão, né, e realmente, de uma forma muito leiga, a gente quer, dentro de uma concorrência tão extensiva, né, que é o futebol, você quer estar empregado. Realmente, a minha visão era essa, eu quero estar empregado, porque quantos outros colegas estão aí sem clube, né? Então, a minha intenção é realmente estar empregado, mas a Lei Pelé realmente ela veio com esse intuito de proteger o atleta, porque o atleta ele se tornava realmente um escravo do clube, né? O clube, por exemplo, quando não quer mais o atleta, ele vai lá e ele abandona o atleta. Quando ele quer o atleta, ele segura o atleta o máximo e o atleta queria sair, ele realmente se viu dono do atleta, né? O patrão da situação. E o atleta se tornava quase que um escravo dos clubes, por isso que o Pelé veio, através, né, dessa lei, tentar dar um pouquinho mais de liberdade, de notoriedade para os atletas, mas foi uma notoriedade, de uma certa forma, até bem ilusória também, né? Porque muitos atletas acabaram, infelizmente, se dando mal através dessa lei Pelé, com a questão de clubes brigando na justiça, muitas vezes para ser liberados de um clube, para sair do clube, achando que poderia ter essa notoriedade para ir para outros clubes melhores e muitas vezes acabou se queimando no mercado, né? Eu me lembro que tinha até uma advogada em São Paulo chamada, eu acho que era Gislaine. Exatamente. Então essa daí era a advogada mais odiada dos clubes, passou a ser mais odiada porque ela desvinculava todos os atletas dos clubes, né? Era uma mulher realmente vista no meio como uma enviada do diabo, assim, no meio do futebol, né? Para os atletas era boa, né? Mas para os clubes realmente era um demônio, assim, uma demônia, vamos dizer, né? Mas ela realmente defendeu muitos atletas, ela ajudou muitos atletas, né? Então ela viu uma brechinha, ela já queria proteger, já queria realmente entrar na justiça contra os clubes, defendendo. E é verdade que nós, atletas, né, até mesmo pela nossa formação, muitas vezes de você focar muito dentro de campo, as 4 linhas, o resultado, a performance, a gente acaba não ligando muito para a parte acadêmica, para a parte teórica de contrato. Então, a gente acaba acreditando muito né, em vocês, vamos dizer assim, que são os advogados, né? Então, na classe de vocês, a gente acredita muito, né, nos homens da lei ou nas mulheres da lei, na galera da lei, e a gente foca mesmo no trabalho, né, dentro de campo. E a Gislaine, então, ela ajudou muito os atletas, mas a gente, eu acho que precisa de mais, os atletas precisam de mais respaldo da lei, precisam de mais suporte, né, porque os clubes ainda continuam na questão mesmo de rescisão, né, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, questão de rescisão de contratos, né, muitas vezes os clubes, você tem uma lei do trabalho, do Ministério do Trabalho, que no máximo em 10 dias você tem que ser, né, indenizado do valor total, uma multa recompensatória,
E nem sempre é assim no futebol, né? No futebol sempre tudo é negociável, né? Então, se negocia em 20 parcelas, 30, não sei quantas parcelas, e às vezes o clube paga 2 parcelas e depois esquece o restante, aí vai para a justiça e se vira e vai empurrando com a barriga as dívidas, e por isso que os clubes estão nas situações que estão hoje no país todo, né? A maioria dos clubes endividados. Ok. A gente tem as especificidades, como o Ceará falou, né, do contrato especial de trabalho desportivo, e uma das especificidades é relacionada ao próprio tempo de vigência, né, que é uma das coisas, inclusive, sobre as quais foram uma das alterações trazidas pela MP. E antes de passar a palavra para o Henrique, eu queria que ele falasse agora, entrando especificamente no tema, que é a MP 984, falar de um último diploma que a gente ainda tem, né, que trata do desporto, e que é o Estatuto do Torcedor, né, que é a Lei 10.671, de 2013, que vem trazer os deveres, estabelece as normas de proteção e de defesa do torcedor. Então, esse conjunto aí legislativo, ele trata aí do desporto. E aí a gente já, como eu disse, já entrando no tema, né, na polêmica, a polêmica da MP 984, eu queria que o Henrique nos desse um panorama geral das circunstâncias nas quais ela foi editada e quais as principais modificações que ela trouxe e se ela não caducar, vai trazer virando lei. Fala um pouquinho para a gente, Henrique, por favor. Pode deixar. Primeiro eu queria dizer, o Ceará, você foi craque sim, viu? Não precisa ser humilde, porque você foi craque sim. A MP, ela foi elaborada porque o presidente do Flamengo, que indiscutivelmente, gostando ou não, é o maior clube do país, ele se aproximou do presidente da República e, a partir dessa iniciativa dele de aproximação do presidente da República, ele conseguiu a edição da MP para alterar 2 pontos principais. O primeiro, a vigência do contrato de trabalho do atleta profissional, que, de acordo com a Lei Pelé, a vigência é de 3 meses, no mínimo 3 meses, no máximo 5 anos, e agora, com essa MP, até 31 de dezembro, está permitido a vigência do contrato, a duração do contrato por apenas 30 dias. Esse é um ponto que a gente pode discutir com o Ceará um pouquinho mais para frente, se é benéfico para o atleta ou não. E a outra alteração, que é até mais relevante, que é a verdadeira razão da edição dessa MP com tanta pressa, é porque essa MP, o Flamengo, na verdade, só para introduzir, o Flamengo ele não assinou com a grande emissora do país, responsável por todos os contratos de transmissão esportiva. O Flamengo não assinou os direitos, não vendeu para ela os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. E aí, como ele estava querendo, meio que numa briga mesmo com essa emissora, ele se aliou com o presidente da República, conseguiu a edição dessa MP, e essa MP, e um dos artigos dela, ela altera os direitos de transmissão. A partir da edição dessa MP, agora, o clube mandante tem o direito de negociar individualmente os direitos de transmissão. Antigamente, para que uma emissora conseguisse transmitir uma partida, ela precisava negociar com os 2 clubes. Até por isso, há um tempo atrás, a gente tinha a existência do Clube dos 13, que era quem negociava em conjunto esses direitos de transmissão, mas agora com a edição da MP, que, como a Gisela falou no começo da conversa, já está sendo chamada, né, de lei do mandante, com a edição da MP, o clube que é o dono do estádio, né, vamos dizer assim, o mandante da partida, ele pode negociar individualmente com a emissora a cessão da imagem de transmissão daquela partida. E isso... Henrique, me permite fazer só uma intervenção? Claro. É importantíssimo deixar esclarecer, né? Esclarecer que a MP veio, né, para fomentar a questão do mandante, né? Mas ela é válida somente para os contratos que foram assinados e
que não tem mais vigência, né? A Globo tem alguns contratos com alguns clubes que estão assinados até 2024, né? O artigo 5º da Constituição Federal, ele garante a questão do ato jurídico perfeito, né? E com o ato jurídico perfeito, esses contratos que já estão assinados, né, eles continuam prevalecendo, porque a MP ela não vai retroagir para beneficiar esses clubes, né, em detrimento ao contrato que foi celebrado junto com a emissora detentora dos direitos de transmissão, no caso até 2024, né, e salvo engano são mais ou menos uns 8 ou 10 clubes, né, entre eles o Atlético Mineiro, né, que tem contrato assinado com a emissora até 2024. Então, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 36, ele garante que esse contrato seja cumprido na íntegra, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. E a intervenção é nesse sentido. Mas aí você já tem uma primeira pergunta para o Ceará aí, a respeito da MP. Você pode já bater a bola com ele. Vamos lá, Ceará. Sem você, como ex-atleta, você entende que os atletas que ganham mesmo maior proteção com a nova redação do artigo 42, a medida, ao reduzir o tempo mínimo de vigência de um contrato de um atleta, beneficia somente os clubes ou prejudica o atleta, ou configurar algo que seja assim, razoável diante do momento que estamos vivendo, no caso no momento de pandemia? Esse negócio aqui se eu ligar o áudio. Então, Otto, a situação é a seguinte: em um mês é difícil o atleta mostrar, de repente, que ele é capaz de alguma coisa num clube, sabe? Ele se adaptar ao sistema do clube e ele até mesmo, né, mostrar para aqueles que o contrataram que ele pode permanecer, que ele pode ter um contrato mais longo. Então, de uma certa forma, vem desfavorecer o atleta, essa MP. Sabe? Então, a Lei Pelé, ela tinha ali o período de 90 dias, né, que eram 3 meses. 3 meses. Exatamente. Então, 3 meses, que de repente, o período ali visando um período de campeonato estadual, né, que ali, de repente, de fevereiro até abril, maio, né, um contrato mais curto, né, às vezes um torneio no segundo semestre. Hoje, nos estados tem muito agora as Copas do Estado, né? Em São Paulo existe isso, Copa do Estado de São Paulo, e é sempre no segundo semestre, que são menos tempo. Aqui em Minas tem a segundona, né? Que eles chamam, que seria a terceira divisão, que é no segundo semestre também, que é curto, um período curto. Então, não tem nenhum torneio e nenhum campeonato de um mês, sabe? Pelo menos no Brasil, né? Você não consegue fazer um contrato de um mês. Então, isso aí eu acho que eles foram muito infelizes de aprovar ou de criar um MP mexendo nesse período de contrato do atleta, sabe? Mesmo que tenha essa questão que teve, né? Nós estamos vivendo um ano atípico por causa da pandemia, então eles devem ter batido muito nesse contexto, né? Que faltava pouco para terminar o campeonato estadual, os estaduais, né? Faltava pouco tempo, então, como muitos elencos dos clubes menores foram desfeitos, e de repente eles fizeram isso para conseguir fazer contratos ali de um mês, de 40 dias, enfim, só para essa reta final dos campeonatos estaduais, né? Então, eu só espero que essa MP não se torne lei nesse sentido de contratos, porque isso não tem benefício nenhum para os atletas. Você assinar um mês e, pô, tu vai comer, tu vai alimentar a tua família só um mês, só no ano, tu tá entendendo? Tu vai jogar futebol só um mês, né? Então, você não tem tempo. É aquele velho negócio do futebol brasileiro, né? Que pensa realmente a curto tempo, né? Imediatismo. Não, em um mês ele tem que dar resultado, em um mês ele tem que fazer, em um mês ele tem que ser o melhor, em um mês... Tá entendendo? Então, é para quem pensa assim. E o futebol, como em todas as demais profissões,
você tem que pensar médio e longo prazo também, porque o trabalho ele se constrói, né? Não é do dia para a noite que as coisas acontecem, sabe? Então, né, dentro dessa visão geral, os atletas foram prejudicados e os clubes foram beneficiados por essa MP em relacionado ao contrato de atleta, ao contrato de trabalho. Sim, então é até uma pergunta que eu ia te fazer, que nesse panorama atual do futebol brasileiro, quais mudanças que você acha que devem ser mantidas? Então, em relação ao contrato do atleta, essa mudança realmente se mostra absolutamente prejudicial ao atleta, né? Henrique, você queria fazer uma pergunta também para o Ceará? Sim, Ceará, você que jogou em grandes clubes, eu queria saber de você qual que é a sua opinião sobre essa alteração nos direitos de transmissão. Você acha que essa alteração ela vai ser benéfica só para os grandes clubes mesmo, ou às vezes para os clubes menores também é uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, porque às vezes vai receber um clube grande em casa, consegue negociar um valor melhor para o direito de transmissão daquele jogo? Então, sempre existe, né? Porque assim, o futebol existe uma desigualdade muito grande em relação à questão dos clubes, né? O clube grande, o clube médio, o clube pequeno, né? Os adeptos, que seriam os torcedores, né, desses clubes, o quanto eles aportam de receita para os clubes, né? E o quanto os clubes também trabalham nos bastidores, na comunicação, no marketing, né, do clube para atrair os adeptos. Então, hoje, por exemplo, com essa lei, você vai realmente forçar os clubes a ter um marketing mais pesado, né? Para você atrair mais adeptos para o estádio, você realmente vender a sua imagem melhor, você conseguir colocar a sua imagem no mercado, fazer com que os teus torcedores realmente comprem a ideia, seja no canal, né? O jogo transmitido pelo canal no YouTube, o canal oficial do clube, que vai te dar uma amplitude, uma expansão muito maior, né? Para atingir muito mais gente, mais pessoas, ou através realmente dessa venda, dessa negociação dos seus direitos quando mandante, né? Quando ele for mandante. Mas o futebol brasileiro, de uma certa forma, é muito precário nesse sentido, sabe? Os clubes pequenos não têm nenhuma visão, vamos dizer, de crescimento, né? Administrativa, de organização. Então, infelizmente, haja vista aqui na minha cidade, Nova Lima, né? Nós temos um clube Vila Nova, e é um clube que, infelizmente, tem uma mentalidade muito de cidade, né? De município, regionalizada, e que não pensa grande, que não pensa em crescer, que não pensa em ampliar suas fronteiras, que não pensa realmente, né, em se estruturar administrativamente, de infraestrutura, para realmente se tornar um grande clube de Minas Gerais, porque está a 20 quilômetros aqui de Belo Horizonte, né, divisa, realmente, clubes com divisa, poderia ser, de repente, um América, ou até maior que o América, porque tem bastante torcedores em Nova Lima, mas é realmente necessário que os clubes eles se reestruturem, se organizem, e que trabalhem mais essa questão da imagem, do marketing do clube e o potencial, né? Que venda o seu potencial, que consiga realmente trabalhar bem os bastidores, não somente as 4 linhas, mas os bastidores, o extra-campo, que é muito importante nesse sentido. Mas eu acredito que, né, no primeiro momento, somente os grandes clubes vão ser beneficiados com essa MP. Excelente. Otto, você também tem uma outra pergunta para o Ceará relativa à edição da MP, mais relacionada ao direito de imagem, né, dos atletas. Isso, na realidade são 2 perguntas, tá, Ceará? A primeira pergunta eu queria saber qual o impacto da MP no direito de imagem do atleta de futebol, tá? E a segunda eu já vou emendar aqui, se a MP exclui o atleta do clube visitante de participação no pagamento do direito de imagem. Direito de imagem ou direito de arena, né? Direito de arena, desculpa. Pois na verdade, assim,
é complicado justamente por causa desses direitos aí que foram alterados, né? Eu me recordo que quando eu ainda jogava, né? Quando era ainda Lei Pelé, sem essa MP, né? Você tinha esse direito do direito de arena, independente se joga em casa, joga fora, você tem esse direito, e o atleta muitas vezes contava com esse direitozinho aí para no final do ano fazer aquela viagem com a família. Pô, final do campeonato, né? Final de temporada, vai vir um dinheirinho extra, né? Então você já contava já com o finalzinho do ano aí para fazer essa viagem. E é verdade que muitas pessoas não se atentam para isso, mas a carreira do atleta é muito curta, sabe? E o atleta, o quanto mais ele conseguir, vamos dizer assim, juntar, né, desses extras que vem além do salário, seja o famoso bicho, né, que é a premiação, ou até mesmo esse direito de arena, que é um plus, um algo a mais, isso vai somar bastante no pós-carreira, que é o que eu estou passando hoje, né? Então, pós-carreira, e a gente, quando é jovem, a gente não pensa muito nisso. Quando vai chegando aos 30, você já vai começando a pensar, pô, daqui a pouco eu já estou pendurando a esteira e eu preciso criar meu patrimônio para o pós-carreira, né? Então, esse plus, esse algo a mais que é o direito de arena, né? Essa questão dos contratos de imagem do atleta, né? Isso aí é muito positivo e é muito bom. Então, essa MP, tirando esse direito do atleta, né, quando ele joga fora, esse direito de arena, vai ser prejudicial, e aquilo que eu falei no início, né? É mais um prejuízo, mais uma coisinha que vem contra os direitos do atleta, sabe? Que era já inicialmente a questão do contrato, né, diminuição de tempo, e agora tirando mais um direito que ele, né, teria, e que agora está sendo abolido por essa MP. E só um parêntese dentro dessa questão do direito de arena, eu me recordo que quando eu saí do Cruzeiro em 2016, né, também tem os advogados que gostam dessas brechinhas aí, né, do direito de arena, e foi uma febre, um período aí dos jogadores colocarem na justiça os clubes por causa de uma segunda parte, né, que a princípio a lei daria de direito para o atleta 10% de direito de arena. Aí, com vamos dizer assim, um acordo entre clubes e sindicato de atletas, esse direito caiu para 5%. Então, isso foi um acordo de sindicatos. Os atletas muitas vezes nem sabiam desses acordos, não sei o quê, e aí alguns advogados pegaram essa brecha e começaram a pegar os jogadores, começaram a colocar os clubes na justiça. E eu me recordo que em 2016 me ligaram também, quando eu saí do Cruzeiro, falando sobre isso, né? E fala, pô, Ceará, você tem uma grana boa, tal, são 5% a mais de tudo que você recebeu de direito da arena, você pode, blá, 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 blá. Eu falei, brother, fazer o quê, né, meu? Já teve um acordo dos meus representantes, que é o sindicato dos atletas. Então, se teve um acordo, né, e baixando esse direito para 5%, então eu acho que eu sou desleal se eu for entrar cobrando 5% a mais, se já houve um acordo, mesmo que eu não assinei esse acordo, mas são os meus representantes de uma certa forma, né, diante dos clubes. Então, na época, eu não coloquei o clube na justiça, né? Os caras falaram, pô, isso é muito bom, eu falei, não vou manchar minha história no clube por causa, né, de um valor que certamente não vai mudar a minha história, e eu vou estar sendo desleal. Então, isso acontece muito em muitos clubes, e depois houve mais uma regra aí, eu não lembro agora qual tipo de lei que foi implementada em cima disso, e desde 2013 ou 2014, a partir dali já não tem mais esse problema de direito de arena, de justiça ou algo do tipo. Certo. Henrique, a gente recebeu pergunta aí, né, dos nossos... Recebemos pergunta do internauta. Internauta. Nem pode falar internauta, na verdade, do espectador. Pois e a gente também já tinha recebido algumas outras perguntas aí. Tem uma pergunta, né, do Luiz aqui. Isso aqui, vamos responder a do Luiz primeiro? Vamos lá. Sobre a MP 984. Não seria melhor que a união entre clubes atletas para aprovação do PL 68/2017, Lei Geral do Esporte, do que algo tão precário quanto uma medida provisória sujeita a caducar?
Posso responder? Pode. É o seguinte, eles têm até aí é mais conversa de bastidor, de corredor do que tudo, que tem muita gente dizendo que o presidente da Câmara está fazendo de propósito, está deixando essa MP caducar, porque eles têm o interesse realmente que seja votada a Lei Geral do Esporte, porque ela é mais completa, ela tem os mesmos, ela fala sobre o direito de transmissão, mesma coisa que fala a MP, além disso ela tem artigos que falam sobre a transformação dos clubes em sociedades anônimas, e aí, na verdade, até virou uma disputa política porque tem a pressão dos clubes capitaneados pelo Flamengo, pelo Bahia, pelo Ceará, o Atlético aqui também está muito forte, contra a Câmara que está dando sinais que prefere votar a Lei Geral do Esporte e deixar a MP caducar. Certo. Uma outra pergunta que a gente recebeu, Ceará, tem a ver com a possibilidade de uma criação de uma liga, que seria o André Leão que mandou para a gente. Ceará, você entende que a criação de uma liga para que os clubes possam negociar em conjunto os direitos de transmissão, você acha que é benéfica ao interesse de todos ou também favorece sempre, vai favorecer apenas aos grandes? Na Europa existe isso, né? Existem as confederações dos seus países, né? Que regem mais a questão da seleção do país, mais uma questão, vamos dizer assim, nacional, e tem as ligas também, né? Cada país tem sua liga. Então, na França, por exemplo, existe a Liga Francesa e existe a Federação Francesa. Quanto à questão das negociações, eu vejo muito, pelo menos na minha visão, muito pela meritocracia, sabe? Então, você realmente distribuir de uma maneira, não vou dizer igual, né? Mas de uma maneira pelos méritos dos clubes. Você ter uma base do último ano e você vê realmente por classificação e no próximo ano você distribuir de uma maneira equivalente àquelas classificações dos clubes, né? Porque realmente eu não sou muito a favor dessa questão dos grandes só porque tem torcida, A ou B pode trazer o retorno e ganhar a maior fatia se de repente dentro de campo ele ficou em sexto, sétimo, ficou em oitavo, não mereceu dentro das 4 linhas e ganhar sempre a maior fatia, sabe? E às vezes um pequeno que chegou entre os 4, até às vezes, né, beliscou ali o título, foi um vice-campeão e continuar com a mesma fatia que era nos anos anteriores, nos anos precedentes. Entendeu? Então, já tentaram criar ligas no Brasil, né? Já tentaram criar, mas a força política da CBF é muito grande, né? Isso aí que é o problema. Então, a CBF tem um poder muito grande sobre a mídia, um poder muito grande sobre as federações, né, estaduais. Então, a CBF, como órgão máximo do futebol brasileiro, é quem dita as regras e todos aqueles que se opuseram, infelizmente, se enfraqueceram contra o órgão máximo aí do futebol brasileiro. Mas o ideal seria realmente ter uma liga, pessoas que os clubes se reunissem, criassem uma liga e pudessem tocar o futebol através de uma liga bem organizada. Sim. E a gente recebeu também uma pergunta do nosso gestor, Guilherme Goslin, também em relação à MP. Ele fala o seguinte: me parece que essa MP favorece muitas transmissões de streaming. Ceará, você acha que é uma ameaça para o modelo tradicional de transmissão? Você acha que a MP está ameaçando esse modelo tradicional de transmissão das partidas? Na verdade, eu acho que você deveria realmente, como ainda está né, nesse período, porque como foi salientado pelo Otto anteriormente, ainda existem clubes que têm contratos com as emissoras e que ainda estão, né, refém e que existem as emissoras que ainda fazem as transmissões e existem os clubes que ainda negociam eles individualmente, né? Então, eu acho que você ter essa flexibilidade, eu acho que é benéfico para o futebol, sabe? Então, o clube, ele poder negociar ou com a emissora ou poder realmente transmitir o seu jogo pelo seu canal no YouTube, pelas suas redes sociais, porque nós sabemos que o nosso país, por mais que
que a tecnologia, nós somos uns grandes consumidores da tecnologia, mas existem muitos lugares no Brasil que a tecnologia não chega, né? Então, existe muito povo que ainda nem sabe realmente o que é a internet, que não consegue ainda, né? Muitos não se inscrevem no YouTube, não tem um Instagram, não tem um Facebook, enfim. Então, você ter as duas maneiras de transmissão, eu acho que é benéfico para o público em geral, porque você capta realmente aquela pessoa que tem acesso à tecnologia e aquela que tem só o raidinho ou que tem só uma TV ainda preto e branco lá na roça, no Ceará, lá no Crato, né, onde eu nasci, né, ainda tem lá, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais no torcedor, né, no público, do que propriamente no benefício particular ou individual de cada clube. Certo. Bom, eu acho que a gente já está chegando aqui ao final, né, meninos? Eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que para o nosso primeiro webinar a gente começou com o pé direito mesmo e agradecer ao Ceará pela participação, pela disponibilidade. A gente sabe o tanto que ele está aí na correria, nos diversos trabalhos dele. Mas agradecer pela presença, foi super bacana. Eu acho que todo mundo que acompanhou aqui com a gente teve a oportunidade de saber um pouco mais do direito esportivo. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro dos vários nesse ramo, né, Henrique e Otto? Eu acho que a gente isso vai ser o nosso pontapé para a gente começar a colocar esse direito esportivo dentro do escritório, para a gente decolar isso aqui. E com a presença de um jogador e de uma pessoa tão preparada e tão ciente do que acontece ali dentro no caso do desporto, no caso do futebol, foi muito, muito bom. Vocês querem fazer alguma consideração, gente, final, antes da gente terminar? Henrique? Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Ceará, assim, foi muito bom o nosso webinar, foi uma discussão muito enriquecedora. Agradecer mais uma vez o Marco Túlio, a Loiana, você, o Otto. Com certeza vamos colocar isso para frente. Assim, gostei muito do nosso webinar. E falar para o pessoal para curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Sempre quis falar isso. Teremos temas muito bons ainda pela frente. Isso aí, são temas... Otto, você, vamos deixar o nosso convidado para o finalzinho. Eu queria, mais uma vez, também agradecer ao Ceará. Eu acho que, por ser o primeiro webinar, foi, assim, gigante, alto nível, né? E vamos contar com a sua ajuda para a gente implementar esse direito esportivo aqui dentro, viu, Ceará? Já conto com você, tá? E você também, como pré-candidato lá em Nova Lima, pode contar também com a nossa ajuda, tá bom? Vou pedir voto para você lá, porque você é um cara preparado e nós estamos precisando de mudar muita coisa nessa política nossa, beleza? Pessoal, muito obrigado, Henrique, Otto e Gisela. Só salientar uma situação aqui que as mulheres, né, cada vez mais poderosas, né? 3 homens aqui, a Gisela aí comandando os homens, né? Tem que salientar, né, que as mulheres mandam mesmo, né? Tanto no nada, quanto em casa. Só organizei o meio de campo aqui, vocês que bateram a bola. Ceará, nós temos uma gestora aqui no escritório, que é a Loiana, que ela comanda 100. E aí, tá vendo? Escritórios são 110 funcionários e ela comanda todos. Com maestria. Com maestria. Uma facilidade imensa, né? Mas, galera, agradecer mesmo de coração. Contem comigo, né? No apoio aí que for necessário, naquilo que eu puder ser útil. Aqui a gente pode realmente introduzir aí dentro do mercado também, do esporte, né? Porque os atletas realmente eles precisam muito desse suporte. São poucos que ainda entendem o quão importante é essa assessoria esportiva de pessoas capacitadas, qualificadas para dar o suporte. Então, o atleta, né? Uma visão de atleta, né? Eu sempre procurei me inteirar de muitas coisas extra-campo, mas a maioria deles não se inteiram e eles acham que as pessoas chegam perto deles só realmente para desfrutar da grana, pegar a grana deles e às vezes, por falta de conhecimento,
né, eles acabam perdendo muito mais grana do que deveriam ganhar com auxílio de pessoas qualificadas, de pessoas realmente gabaritadas para auxiliá-los ou ajudá-los, né? Então, contem comigo nessa visão aí, né? E parabéns pela reunião, foi muito boa, gostei, e vamos realmente impulsionar e potencializar aí, né? Sabe, essa nova visão de vocês no escritório. Muito obrigada, gente, a todo mundo que assistiu, que nos prestigiou, e obrigado mais uma vez ao Ceará. Até a próxima, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigado.